Fala galera, beleza? Então, aproveitando que eu estou tentando dar andamento num projeto que já vem sendo adiado há um bom tempo, em função da falta de tempo mesmo, que é a questão de ampliar a área de trabalho de uma CNC que eu tenho. Eu tenho duas, mas enfim, eu tenho uma pequena que é muito boa, mas a grande desvantagem é que ela é pequena, a área de trabalho. Então, 25 por 35. Então, por mais que atenda a minha necessidade de trabalho, em alguns casos tem que ficar substituindo muito material. Então, eu trabalho com artesanato, essas coisas, brinquedos. Então, tem que ficar substituindo muito material. E com uma área de trabalho um pouquinho maior, não tem essa necessidade. Coloca a chapa e tal, e só vai modificando o ponto de trabalho da máquina. Então eu vou fazer essa modificação. Seria praticamente como construir uma CNC caseira. Então, ao longo desse projeto, eu vou ir compartilhando algumas dicas. Mais especificamente nesse daqui, eu vou estar falando a respeito de como você pode fazer um carrinho, uma guia linear caseira, mas na verdade aqui seria mais um carrinho linear. Para estar utilizando na estrutura da sua máquina, seja tanto no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. Pode ser utilizado em todos os eixos. Então, falando aqui, estrutura básica, material, o que você vai precisar? Um tubo redondo, no mínimo, digamos assim, de espessura da parede desse tubo. Eu recomendo 2 milímetros, você já vai ter uma resistência, digamos assim, ele entre envergar e tal, excelente, tá? A partir de 2 milímetros. Diâmetro aqui, largura, entre 25 no máximo 35, 40. Por quê? Essa questão da largura é que isso acaba implicando na hora de construir o carrinho. Você vai precisar de um espaçamento maior conforme o tubo for maior. Tiver uma largura maior, tá? Então, tubo redondo. Para questão estrutural, MDF, no mínimo 20, no mínimo 16, só que o ideal seria 20. Então, MDF, às vezes, você até consegue pedaços, retalhos em marcenaria, se você for, eles te dão. E você consegue aproveitar na utilização desse projetinho também. MDF, parafuso, porca, arruela, rolamento. Então essa seria a constituição básica dessa estrutura para a construção desse carrinho linear ou guia linear que você pode estar utilizando na sua CNC. Para fazer a montagem, mais simples ainda. Então aqui na hora de fazer a montagem dos rolamentos, o que está aqui? Aqui no centro tem duas porcas. Duas é pela minha necessidade. Então, se fosse um tubo um pouco mais largo, talvez precisaria de 3 ou até mais. Por isso que eu digo que o tubo não pode ser muito largo, senão acaba havendo a necessidade de fazer esse espaçamento muito grande. Então, aqui, beleza, com duas já seria o ideal. Tá as porcas, tá os rolamentos e aqui está atravessado o parafuso. A grande vantagem de se utilizar o tubo redondo é justamente essa. A partir do momento que você monta essa estrutura espaçada aqui dos rolamentos, o que acontece? Ao posicionar sobre o tubo, ele se autocentraliza. Então você não precisa ficar ajustando. Como é o caso de se você estivesse utilizando um tubo quadrado, tem uma grande necessidade de ajuste para fazer o alinhamento. Aqui não. Esse tipo de posicionamento com espaçamento do rolamento, ao se posicionar ele sobre o tubo, ele se autoalinha. O mesmo procedimento que é feito aqui, é feito aqui. Aqui só está com uma variação no seguinte conceito. Eu juntei os dois rolamentos, mas provavelmente eu vou utilizar aqueles espaçados mesmo. Eles, daquela maneira, eles têm a opção de, digamos assim, a função de autoalinhamento e autotravamento. Ele não tem essa possibilidade de movimentação lateral. Aqui, uma possibilidade é essa. De um lado, você utilizar
os dois espaçados e do outro os dois juntos. Mas não se pode utilizar os dois juntos, senão o carrinho ele se movimentaria lateralmente, tá? Mas enfim, siga esse conceito aqui, ó, o espaçado, tanto em cima quanto embaixo. Na parte de baixo, supondo, eu só tenho 12 rolamentos, eu só vou poder utilizar 6 aqui e 6 lá. Na parte de baixo, você tem a possibilidade de utilizar um só central, um parzinho central, beleza? Mas tendo a possibilidade, usa 2 parzinhos em cima e 2 parzinhos embaixo, beleza? E tá feito o que seria o seu carrinho linear básico. No primeiro momento, galera, não pensa tanto na questão, digamos assim, da estética da máquina, beleza? Porque muito que se mostra o pessoal ensinando, quando você pensa muito na estética, demanda de muito trabalho. Então você já está construindo um equipamento que futuramente você pode utilizar para fazer a modificação da sua máquina exatamente com as peças no formato que você gostaria, beleza? Então, para partir de um conceito mais simples e mais acessível, trabalhar sempre com formas retas, quadrada, retângulo e tal, que seria mais fácil. A recomendação aqui, apesar de que nessa daqui que eu montei aqui, ela está com 4 rasgos, mas o ideal é que se faça 2 furos, ou seja, 2 desses vão ser fixos, não vão ter ajuste, e embaixo 2 rasgos. Como é possível fazer rasgo em madeira desse jeito para ter a possibilidade de ajuste do parafuso? Com uma parafusadeira. Então, para fazer, é bem simples. Tá? Você determina o ponto inicial e o ponto final do seu rasgo, faz um furo no começo, um furo no final e furo entre eles. Claro que depois você vai precisar dar uma lixada, uma ajustada nisso daí, utilizando uma serrinha. Se você tiver uma tico-tico manual também ajuda. Mas, como eu disse, é possível fazer utilizando uma furadeira. Fazer rasgo em madeira. A questão do rasgo é para quê? Na hora que você montar a sua estrutura aqui do carrinho, você tem a possibilidade de ajustar o parafuso. Para dar, aquela pressão e, de fato, travar ele no local para ele não ter a possibilidade de movimentação ou ter a movimentação mínima, porque também não adianta você forçar aqui até o limite para travar. Isso vai, acabar dando uma carga desnecessária pro carrinho. Então você vai fazer o ajuste com aquela mínima folguinha mesmo, para que o carrinho consiga se movimentar livremente e isso não tenha impacto negativo na questão de tá agregando um peso desnecessário, beleza? Aqui, eu passei a ideia de fazer o carrinho avulso. Como é madeira, depois você pode trabalhar a sua estrutura em cima disso. Mas é uma possibilidade também uma dessas laterais já ser, por exemplo, a lateral do pórtico. Então poderia, por exemplo, essa lateral ser inteiriça e essa pequenininha assim. Beleza? Então fica também essa ideia. Ou você pode fazer a estrutura aqui, ó, fazer o travamento das duas aqui pela parte de cima, por exemplo, e em cima trabalhar a sua estrutura, já que é madeira, depois você consegue facilmente parafusar. Mas na minha eu acredito que uma das laterais ela já vai ser parte composição inteiriça do pórtico, seja a externa ou a interna. Provavelmente a externa eu utilize para ser a estrutura do pórtico, assim, mais ou menos, a estrutura do pórtico, já que a minha máquina ela vai ter, a princípio eu estou pensando que sim, mas vai ter somente um eixo central na parte de baixo fazendo a movimentação. Daí aqui vai ter a trava de interligamento pela parte de baixo da máquina, aonde vai ser fixado.
Lembrando que eu vou utilizar barra roscada para fazer essa movimentação, beleza? Então, essa primeira estrutura é o mais simples possível. Talvez futuramente faça substituição, beleza? Mas enfim, para o vídeo não ficar muito longo, é isso aí. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Como eu disse, vão surgir outros vídeos semelhantes a esse, compartilhando ideias ao longo do projeto, beleza?